A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Nós já lemos as Escrituras, oramos, cantamos, e agora nós vamos ouvir a voz do nosso Deus. E para que isso aconteça, eu vou convidar você para que abra no Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Nós vamos ler do 25 ao 35. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares. Evangelho de Lucas, do 25 ao 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela graça de nós estarmos aqui esta noite reunidos. E te louvamos, ó Deus, porque podemos tributar ao Senhor culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora, Deus, fale conosco. Nós acabamos de ler uma porção da tua palavra. Assim como Simeão ficou maravilhado, e inclusive disse: despede-me, ou estou satisfeito, porque se cumpriu o que o Espírito Santo me revelou, em ele ter mais do que um privilégio, mas algo extraordinário de ter realmente olhado para aquele menino, ter pego naquele menino, que é o Salvador de todo aquele que crê.
não somente de judeus, mas de gentios. E eu te louvo porque o Evangelho, de fato, chegou e continua chegando até os confins da terra. E se estamos aqui esta noite, é porque a tua palavra é fiel e ela realmente permanece para sempre. Fale conosco, Deus, de forma singela, simples, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em um período natalino, quando adentramos o mês de novembro. Eu acho que não chega nem terminar a primeira quinzena. Ali na primeira quinzena de novembro, as pessoas começam a ver as cidades já sendo ornamentadas. Não somente as cidades, mas até algumas pessoas começam a ornamentar suas próprias casas. E onde você chega, você vê o velhinho Noel. Quem tirou foto aqui já com o velhinho Noel no shopping? Ou pelo menos foi em algum shopping aqui e tirou uma foto assim, na frente daquela árvore imensa, né? Árvore esta que não cabe na sua casa. Você já foi lá? Foi, né, Iracema? Muito bem. Eu tenho certeza que, se não todos, mas muitos aqui já foram, já tiraram suas fotos, ou ficam assim, digamos, não maravilhados, né? Mas ficam com os olhos diferentes diante de tanta ornamentação. E quando a gente fala de Natal, é claro que o velhinho esquecido não é o Papai Noel. Ninguém esquece dele, não é verdade? Então, o velhinho esquecido não é Papai Noel, pelo contrário. O velhinho esquecido é este homem aqui, chamado Simeão. A Bíblia diz que ele é homem íntegro, que temia a Deus e morava em Jerusalém na plenitude dos tempos. Todas as vezes que as Escrituras Sagradas no Novo Testamento faz alusão à plenitude dos tempos, significa que Deus, em um determinado momento que eu não estava, que você não estava, lá na eternidade, Ele não somente pensou, não somente idealizou, mas Ele decretou que o Filho de Deus nasceria na plenitude dos tempos, ou seja, um tempo em que o Salvador seria encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos esse texto, Simeão, que não é o Papai Noel, como eu disse, que o velhinho esquecido não é o Papai Noel, mas o velhinho esquecido e que nós esquecemos é este aqui, Simeão. Ele passou boa parte da sua vida esperando pelo Messias. O texto não nos diz quantos anos ele tinha, mas muito provavelmente ele já era um homem com a sua idade avançada. E ele passa realmente grande parte da sua vida esperando pelo Messias, pois a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia revelado
a ele que ele não morreria antes de ver a promessa face a face. Segundo o relato de Lucas, o Espírito Santo que estava sobre Simeão moveu aquele velhinho, que muito provavelmente não estava vestido de vermelho, não tinha um barrigão, talvez não tinha barbas brancas, mas o Espírito Santo vai mover este velhinho até o templo, como o texto nos diz, o templo onde José e Maria levaram o menino Jesus para que os rituais da lei pudessem se cumprir na vida de Cristo. Imagine a alegria de Simeão quando ele viu aquele menino. Imagina. Você não imagina, né? E nem eu imagino. Alegria semelhante à do patriarca da fé. Qual é considerado o grande patriarca da fé? Abraão. De igual modo, Abraão não morreu antes de embalar em seus braços Isaque, o filho da promessa. Então, eu fico tentando entrar no texto. Quando eu li essa passagem, já li inúmeras vezes, eu tento entrar no texto e ver de fato, ou pelo menos pedir a Deus, pedir ao Espírito de Deus, que de alguma forma me leve a sentir o que este homem sentiu. Quando Simeão viu o menino, a Bíblia diz que tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, versículos 29 a 31, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Enquanto isso, José e Maria se admiravam das coisas ditas sobre Jesus. A Bíblia diz isso, que Maria e José ficaram ali atônitos, admirados. Imagine a alegria também do casal. Mas não é essa também a alegria do Natal, do Advento? Afinal, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está entre nós. E mesmo Jesus não tendo nascido no dia 25 de dezembro, é tempo de festa, é tempo de celebração, meus irmãos. Quando eu olho para esse texto, quando eu estava realmente lendo esse texto, para trazer para vocês, eu vejo que Simeão, ele se sente maravilhado, ele se sente realmente nas nuvens, mas mesmo diante do Rei dos Reis, mesmo diante do Messias, mesmo diante do Salvador, mesmo diante do cumprimento da promessa, ou seja, ali, concretamente, ele está vendo o cumprimento da promessa, o velhinho, ele resolveu de alguma forma estragar a festa de todo mundo, dizendo boas verdades que nenhuma festa de Natal deveria esconder. Porque quando se fala em Natal, quando se fala em Advento, ou pelo menos as propagandas que a gente vê por aí, ou o que as pessoas falam, o que as pessoas realmente estão procurando, por exemplo, um exemplo que eu posso trazer é que estamos realmente em um espírito de solidariedade. Esse tempo de você fazer o bem para as pessoas, porque você vai se sentir melhor. Este tempo é um tempo mais sensível, porque afinal de contas, Jesus nasceu, o Verbo se fez carne.
É tempo de festa, é tempo de alegria, e de fato é. Mas Simeão, ele de alguma forma vai estragar, e eu vou explicar isto, a festa de todo mundo. Por quê? Porque Simeão, eu vou usar uma expressão aqui que os jovens usam, né? Ou que as pessoas usam, ele vai mandar a real. E eu vou mostrar aqui no texto como é que ele vai mandar esta real, né? A Bíblia diz que ele abençoou a todos e em seguida disse a Maria, verso 34. Como é que então ele vai mandar esta real? Como foi isso? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. O velhinho não poderia celebrar o Natal, o velhinho que eu digo, o velhinho Simeão, viu? Não é o Noel. O velhinho não poderia celebrar o Natal, porque na realidade ele estava celebrando o advento, não estava? E o velhinho não poderia celebrar o Natal sem dizer 3 coisas importantes para Maria e também para José. Julgo que, apesar de serem coisas importantes para Maria, são também importantes, são igualmente importantes para a igreja. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: este menino, ele não veio ao mundo para promover uma grande confraternização cósmica. E aqui eu estou trazendo à memória que neste período as pessoas se confraternizam, não é assim? Eu não sei se você já participou de alguma confraternização neste mês de dezembro, mas as pessoas elas entram em confraternização. As sociedades aqui, algumas delas já se confraternizaram. O coral também teve o seu tempo de confraternização. Você que trabalha em algum lugar, provavelmente você também teve a sua confraternização. Mas, primeira coisa, a primeira real, né, que vem de alguma forma estragar o Natal, é que ele não veio promover uma confraternização cósmica. O que isso significa, pastor? Em que todos os seres humanos estão chamados a participar. Porque só participa quem são os eleitos de Deus. E Simeão, sem dúvida nenhuma, foi salvo pela graça, a ele foi imputada a justiça, e ele era um eleito do Senhor. A Bíblia diz que ele não veio então para fazer um grande churrasco cósmico. Samuel, Zé Luiz, que gosta de uma carninha, apesar que está cara a carne, irmão, não é tempo de churrasco. A Bíblia diz que ele veio para dividir, não é isso que a Escritura nos diz? Sua festa não é para todos os homens. A festa de Jesus, o advento de Jesus, o nascimento de Jesus, a promessa não é para todos os homens. O menino veio para separar os filhos da luz dos filhos das trevas. Ele veio para desfazer ambiguidades. Ele veio para iluminar as diferenças. E por isso alguns cairão e outros serão erguidos. Assim, é absolutamente previsível que homens rejeitem um menino e queiram até matá-lo, mesmo antes da hora. Não foi isso que aconteceu? Tentaram matar aquele bebê. Por quê? Porque Herodes ouviu dizer o quê? Que um rei estava nascendo.
Então, meus queridos irmãos, a primeira coisa que este velhinho Simeão manda real para Maria e para o seu esposo José é que este menino não veio realmente promover uma grande confraternização cósmica. E se você está aqui esta noite, você que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e diz assim: o meu Senhor é Jesus, então eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado, um privilegiado, porque a graça de Deus alcançou você. Assim como aquele menino alcança Simeão, e aquele homem já numa idade avançada, ele contempla, ele pega aquele menino assim nos seus braços e vê ali o Salvador do mundo. Ele vê ali o Salvador de todos aqueles que viriam a crer. Ele vê ali a concretização da promessa. Então eu e você realmente não vamos jamais conseguir imaginar todos os sentimentos que este velhinho Simeão sentiu. Quando você estiver em um local chamado Novos Céus e Nova Terra, e você puder dar realmente aquele abraço no seu Salvador, no seu Redentor, eu não sei nem dizer quais são os sentimentos que você vai ter, mas tenha certeza que vai ser o abraço mais profundo que você já deu na sua vida. Mas o velhinho Simeão, não Noel, ele não para por aí. Em segundo lugar, ele também vai nos dizer no texto que o menino veio ao mundo para trazer à luz os pensamentos ocultos dos homens, escondidos na mais densa treva de seus corações. Ele veio para revelar a idolatria, tanto de religiosos como de não religiosos. Ele veio para explicitar as segundas intenções e despedaçar o coração dos homens até que se arrependam e creiam no Filho de Deus. Assim como a Bíblia nos diz que Simeão realmente ficou maravilhado, Simeão teve a oportunidade de pegá-lo ali nos braços. Simeão tem realmente a oportunidade, como nos diz no verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A tua salvação. Então Jesus, aquele menino, veio ao mundo para trazer luz nas trevas que habitavam em nossos corações. Meus irmãos, porque a Bíblia diz que outrora você era filho da ira e da desobediência. A Bíblia diz que outrora você andava segundo o curso deste mundo. A Bíblia diz que outrora você estava alheio a Deus, estava alienado de Deus, mas aprouve a Deus salvar você pela loucura da pregação. E hoje, você não está mais nas trevas. Quem tem de fato, verdadeiramente Cristo em seu coração, não vive mais nas trevas, mas vive na luz. E Simeão, ele não somente ouviu falar desta luz da promessa, mas ele tangiu ali, ele tocou, ele pegou esta salvação. Por isso que ele diz assim: despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Agora, Senhor, eu posso ir, eu posso morrer, estou satisfeito, porque nem a morte, que tanto, mas que tanto nos amedronta, nem a morte pôde conter a alegria deste Senhor aqui
deste velhinho aqui, quando ele contemplou o menino Jesus. Meus irmãos, mas o texto vai nos dizer, em terceiro lugar, que este menino não veio para ficar. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta. A sua vinda tinha prazo, e o prazo findou com a sua morte tão brutal. Essa morte, como Simeão disse, seria como uma espada atravessando a alma de Maria. Está aí, não está? Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Essa morte, como Simeão disse, seria como uma espada atravessando a alma de Maria. Ora, que mãe não protegeria seu filho da morte? Mães, vocês protegeriam seus filhos da morte? Sim ou não? Daria a vida pelos seus filhos? E que mãe não faria de tudo para evitar o seu sofrimento? Não é verdade? Às vezes, nós até erramos quando estamos educando os nossos filhos, porque nós queremos poupá-los de muitas coisas, mas na realidade não adianta poupar, porque são estes sofrimentos que realmente vai fazer com que os nossos filhos amadureçam. Mas eu tenho certeza que se você pudesse, mãe que está aqui esta noite, você não deixaria o seu filho sofrer em nenhum momento. Maria não era diferente das mães que amam seus filhos. Mas, por certo, ela era diferente de muitas mães, pois desde o início sabia que ela não iria conseguir proteger o seu filho da cruz. E é nesse sentido que a espada que atravessou o coração de Maria também deve atravessar o coração da igreja. A igreja não pode proteger o seu Senhor da cruz. Ou seja, o Natal não é dia de proteger Jesus da sua morte cruenta. Morte cruenta que onde ele derrama o seu sangue. Mas o Natal é tempo da gente lembrar também da vergonha da cruz e da espada que atravessa a alma. Sabe, irmãos, é preciso lembrar ainda neste período de Natal que o Messias sangrou. E ele sangrou e ninguém podia fazer nada. Por que ninguém podia fazer nada? Porque antes da fundação do mundo, ele, o seu Pai e o Espírito Santo de Deus resolveram que seria assim. E se nós estamos aqui esta noite, se nós servimos a este Deus, é porque a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a morte daquele menino, era algo certo. Tão certo como estas luzes que estão iluminando aqui todo este templo, este espaço que nós estamos inseridos. A sua morte foi inevitável. Mas é interessante, é que é a sua morte que nos salva. Meus irmãos, é a sua morte que nos salva. É a sua morte que faz com que as nossas vidas agora reconheçam que temos um rei e que nós somos súditos deste rei.
Assim como aqueles magos foram e adoraram ao menino Jesus naquela manjedoura simples, naquele estábulo, este homem aqui chamado Simeão faz a mesma coisa. Porque o rei, ele deu a vida pelos seus súditos. O rei não quis um trono, mas preferiu uma toalha para lavar os pés dos seus discípulos. O rei, ele não nasce em berço de ouro e nem entra em Jerusalém em um belo cavalo. Mas quando ele está entrando, todo mundo está dizendo: Hosana ao filho de Davi. Falando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Dá para entender por que esse velhinho é tão esquecido no Natal. Por que Simeão é tão esquecido? Este velhinho aqui é que deve ser lembrado, porque realmente ele nos traz a mensagem real do Evangelho. E a mensagem real do Evangelho são essas três coisas que eu mostrei para os irmãos esta noite. Que ele não veio promover uma grande confraternização cósmica, pelo contrário, ele veio para cumprir a promessa do Pai. Ele veio para morrer na cruz, ele veio para ressuscitar, ele veio para ir até o Pai, assunto ao Pai, ele veio também para que um dia ele pudesse voltar e julgar vivos e mortos. Ele veio nos trazer luz, mas também veio para sofrer, porque ele sofreu por mim e por você, meus queridos. Então, mais uma vez eu pergunto: dá para entender por que este velhinho é tão esquecido no Natal? Sabe por quê ele é esquecido? Também por não nos deixar à vontade num dia tão especial. Um dia tão especial que nós comemoramos simbolicamente o nascimento de Cristo e falamos do verdadeiro significado do Natal. Esse camarada aqui se torna desagradável. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém que ama para valer o Evangelho, ninguém que de fato ama verdadeiramente o Evangelho, se acostumará com o Evangelho ao ponto de esquecer das más notícias que tornam tão maravilhosas as boas novas de que o menino Jesus é o Deus encarnado que deu sua vida pela igreja. Pela igreja. Então, eu e você devemos sim celebrar o nascimento de Jesus. Amém? Mas ame o Evangelho, não o Evangelho açucarado, não o Evangelho que vai anestesiar você, não o Evangelho que vai chegar de encontro para, de alguma forma, massagear o seu ego, não um Evangelho que chega para você fazendo algumas promessas, ou muitas promessas, ou aquilo que tanto você não somente quer ouvir, mas gosta de ouvir. O Evangelho de Simeão é um Evangelho bíblico, onde nos diz, meus irmãos, que, de fato, quando Simeão abençoa aquele menino, ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína,
como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Vamos celebrar a vinda, sim, do Messias, mas que o real significado do Natal seja tão grave, que os presentes trocados neste período, que as canções cantadas neste período não sejam suficientes para ensurdecer nossos ouvidos e nos alienar do verdadeiro sentido do Natal. Amém? Cristo nasce para nos dar vida, porque está lá no Evangelho de João que Ele é a luz dos homens. Mas este mesmo Cristo nos traz uma mensagem. Este Evangelho nos mostra um Cristo que diz: quem não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta comigo espalha. Aquele que me confessa, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que não me confessa, eu não confessarei diante do Pai. O Evangelho de Cristo é aquele que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, que diz que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, sobre ele está a ira divina. Este Evangelho. E é este velhinho aqui, Simeão, que vem nos mandar a real, vem alertar a igreja, de que, sem dúvida nenhuma, eu sei que passamos neste período de dezembro momentos de festas, mas que você não esqueça das más notícias essas que na realidade é uma bênção. Porque Simeão, homem piedoso, justo, que esperava a consolação de Israel, que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que revelou que ele não morreria antes, olha que coisa fantástica, de ver o Cristo do Senhor. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que realmente sejamos como Simeão. Sejamos como Simeão, que não fechou os olhos para o verdadeiro Evangelho, que não fechou os olhos para a boa notícia, tá? Como nos diz o verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel, que nos traz realmente esta notícia maravilhosa, mas também que traz a notícia de que ele estava destinado para a ruína de muitos em Israel. Que Jesus, de fato, não seja nossa ruína, irmãos. Não porque Ele é a ruína, mas porque você não esteja, talvez, vivendo, olhando, tratando, levando este Jesus a sério. Que neste período você realmente possa repensar a sua caminhada com o Filho da promessa, com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que neste período de celebração do nascimento de Cristo Jesus, você também esteja trazendo à memória, que o Espírito de Deus faça com que você lembre disto, que também há más notícias. E as más notícias, elas devem alertar o nosso coração e realmente fazer com que caiamos na real,
caiamos sim na real, para que possamos viver para este Jesus de forma inteira. Deus não me chamou e não chamou você para viver de forma fragmentada o Evangelho. Deus me chamou e chamou você para que possamos viver o Evangelho inteiramente. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, meus queridos. E o velhinho mais esquecido do Natal é aquele que nos traz de fato uma mensagem desafiadora, consoladora, mas desafiadora para a Igreja de Jesus. Que Deus os abençoe.